Eu acho que são fases, né? A primeira fase, quando ele foi pensado, né? Antes mesmo da sua construção, quando ele foi idealizado pelo professor Agrippino, de ser um grande hospital. O sonho do professor Agrippino era ter um hospital das clínicas aqui, né? Nesta região. E no seu sonho, o projeto inicial era para um hospital de 1.100 leitos, né? Então esse era o sonho, para atender toda a região que sofria, né? Porque é uma região do estado naquela época com maiores limitações que hoje, e então ele queria que as pessoas encontrassem saúde aqui e não tivessem que se deslocar para outros centros, né? Outros polos regionais ou mesmo para a capital. Então esse foi o primeiro momento. Quando ele começa a construir, né, o hospital ainda bastante linkado com a universidade no oeste, ele encontra algumas dificuldades, porque é claro, uma estrutura dessa, o custo era altíssimo e ele ainda não havia colocado o hospital 100% em atividade. Havia toda a estrutura física, mas ele ainda não funcionava em sua totalidade. Antes da estadualização, ali às vésperas, o hospital funcionava com aproximadamente 110, 115 leitos, e isso tanto para SUS quanto convênio particular, porque naquela época o hospital era misto, né? Com a estadualização, então o hospital passa a ser 100% SUS, né? E por meio de um contrato de gestão, cumprindo todas as normativas do Estado. Aqui está a definição de gestão, ato ou efeito de gerir, tá chatinho, administração. Né? Então, quando em 97 é estadualizado, através, né, do chamamento, a associação que já era credenciada como OS, porque nós somos a quarta organização social de saúde do Estado, nós já fazíamos a gestão do Hospital de Porto Primavera. Então nós, né, chegamos aqui em Presidente Prudente. Primeira fase, os primeiros anos, o primeiro Frei que aqui esteve, na época Frei Bento, ele tinha o papel de terminar as estruturas internas do hospital, porque ele tinha muita coisa que não estava acabada, estava ainda, vamos dizer assim, no reboco, internamente. Então, essa foi a primeira gestão, o primeiro foco dele, e organizando, né, o serviço junto com a Secretaria de Estado e com o DRS. A segunda gestão, marcada mais do Frei Afonso, né, que foi o segundo frade que aqui esteve, ele foi organizando as equipes médicas. Então, o foco dele era mais esse e, né, claro, todo o hospital, mas o foco dele era esse, né? Eu cheguei em 2013, 2014 e o objetivo, então, estando a estrutura já toda pronta, estando as equipes organizadas, então o meu objetivo era qualificar, né, esse hospital para um atendimento de excelência. Então foi naqueles anos que nós iniciamos o trabalho junto à Secretaria de Estado e junto à Associação Paulista de Medicina, do compromisso de qualidade hospitalar, né? Então esse foi o foco, e também a humanização, porque qualidade não caminha separada de humanização. Então foram o foco da administração de 2013 e 2014 que eu estava à frente. Quando chega a Frei Jacó, né, no finzinho de 2014 até 2018, o objetivo dele é fazer com que o hospital, de fato, se projetasse e tivesse um relacionamento com toda a sociedade civil, com as demais instituições, porque toda a administração anterior a ele era focada intra. Então, ele foi para o inter, né? Então, com toda a sociedade civil, e ele fez muito bem esse trabalho de projetar o hospital e estabelecer as relações dos hospitais com a sociedade civil, com todas as outras instituições.
né? E eu retorno então em 2019, né? O hospital, sim, caminhando muito bem, estava prestes a finalizar todo um projeto que se iniciara lá em 2013 de compromisso com a qualidade, quando fomos avaliados e fomos selados, né, com um selo de qualidade, de compromisso hospitalar. O único hospital 100% SUS que tem este selo, né, que é ligado à Fundação Nacional da Qualidade, à Associação Paulista de Medicina, que faz a gestão deste processo. Há outros hospitais que têm outros selos, né, que é outra metodologia, né, mas esse selo especificamente, ele é bastante difícil, nós conseguimos então em 2019, abril de 2019, e temos mantido ele com a graça de Deus. O enfrentamento da pandemia, esse hospital, né, enfrentou a pandemia com muito ardor, né? Nós mais que dobramos o número de UTIs, né? Nós vamos chamar assim UTIs campanha, né? Que clínicas se transformaram em UTIs para dar atendimento para toda a população. Suspendemos, né, muitos serviços para dar conta da demanda. Deve ter sido o momento mais difícil da história do hospital. Acredito que sim, né? Porque para todo o mundo, não só, né, no hospital, era algo extremamente desconhecido. Mas como eu digo, nós tínhamos uma vantagem. Qual era a vantagem? Um delay. Porque o que acontecia na Europa, depois começava de um tempo na capital, e para chegar aqui, então tinha um delay de uns 3 meses. Então nós observávamos tudo o que acontecia no mundo e nos grandes centros ali na região metropolitana e conseguíamos nos antecipar. E isso então foi fundamental para o sucesso do trabalho que foi feito aqui na região. Tarcísio, terceiro maior hospital público do interior do estado e maior unidade de saúde da região. Qual é a estrutura hoje do HR? Hoje o hospital ele conta com 460 leitos de internação, 90 leitos de urgência e emergência, mas quando necessário nós aumentamos esses leitos, né, que infelizmente por vezes são macas, para atender a demanda do hospital. O hospital tem um parque tecnológico renovado, graças a Deus, né? Nos últimos anos a Secretaria teve esse olhar carinhoso com a nossa região, com o nosso hospital. Então temos uma tomografia nova, ressonância, densitometria óssea, estamos construindo o espaço para receber uma segunda tomografia que vai ficar exclusiva para o pronto-socorro. Isso vai dar muita agilidade no hospital. Então o hospital hoje ele tem uma estrutura de excelência, né, para o tratamento, sobretudo porque essa é a identidade e a natureza do hospital, de alta complexidade. O que é preservado da história do HU, do projeto do professor Agripino, que permanece até hoje como hospital regional? O professor Agripino, né, além de um grande empresário, além de um profeta do seu tempo, né? Um profeta no sentido até político, né? Porque ele antecipou a construção desse hospital num período que todos chamaram ele de louco, né? Exato. Né? Insensato, porque um hospital dessa dimensão, nessa região, naquele momento, né? Era então, impensável, era uma coisa. Era, mas hoje você vê, o HR está pequeno. Hoje ele está pequeno, né? Se tivesse tido condições de finalizar o projeto inicial, talvez fosse suficiente para a nossa região. Então, o que permanece é aquele desejo que ele sempre teve, e eu acho que isso ele sempre demonstrou até conosco, porque ele queria que todos, sobretudo na linguagem dele, isso está no discurso dele inaugural, os mais pobrezinhos fossem atendidos com muito respeito e qualidade.
E por isso ele pensou aquela recepção como a recepção de um grande hotel de luxo, para que eles entrassem aqui e se sentissem bem e acolhidos. Não é uma recepção comum. Então, esse desejo de humanização, esse desejo de atender realmente aqueles que sofrem e têm necessidade, né? É muito importante. Por isso que nós fizemos questão no ano passado, nos 25 anos, de retomar aquilo que ele havia deixado na fachada do hospital, né? Que esse hospital foi inspirado, né, na obra franciscana para aliviar o sofrimento do nosso povo. Eu acho que esse é o grande legado dele, né? Que nós prezamos e que vai ao encontro também dos nossos valores, né, da associação e da fraternidade, que é a gestora do hospital. Quais as principais contribuições da instituição, na sua opinião, para essa região, para o Oeste Paulista? Além da área da saúde, poderíamos citar a questão de empregos, por exemplo? Sim, porque hoje o hospital, ele gera diretamente, e eu vou somar o AME, né? O hospital são cerca de 2.200, arredondando profissionais, mais quase 300 profissionais lá no AME, somando então 2.500 colaboradores diretos. Os médicos, que são 400, eles são prestadores de serviço, então somam-se mais 400, né? Prestadores de serviço. Eu tenho as empresas que prestam serviço, como a empresa de refrigeração, né, que também tem os seus colaboradores e que, né, estão praticamente trabalhando exclusivamente aqui, na atenção 24 horas no hospital. Então, nós geramos muitos empregos diretos e indiretos, né? Geralmente, quando uma empresa ela gera empregos diretos, você pode ter certeza que é apenas 1/4 do que ela gera indiretamente. O número direto hoje, então, seria? 2.500 colaboradores. E muito bonito de ver porque... Está entre os 5 maiores empregadores da cidade. Né? Sim. Famílias, né, se formaram aqui, né, foram constituídas aqui. Em que sentido? A gente tem pessoas que começaram a trabalhar aqui, seus filhos trabalharam aqui e tem netos trabalhando. É muito bonito de ver isso, né? Tem a questão também da CAC, né? Nós temos uma parceria com a CAC, a Casa do Aprendiz Cidadão. Desde que o projeto foi implementado, nós já tivemos, né, mais aproximadamente 70 jovens efetivados. E jovens que começaram como aprendiz, funções mais simples, e há desses jovens que hoje são coordenadores ou líderes de setor, que foram efetivados e foram crescendo aqui no hospital. Frei Tarcísio, existe algum projeto do HR para o enfrentamento da difícil situação da oncologia em nossa região, que tem um déficit enorme? A oncologia é um déficit não só na região, no estado e no país, né? E, infelizmente, os estudos têm mostrado que a incidência de novos casos é crescente. E assustadoramente crescente em faixas etárias mais jovens. Então isso é bastante preocupante. Em 2013, né, o Ministério da Saúde ele implementou um programa de ampliação de radioterapia. Se iniciou a construção aqui, é uma construção de responsabilidade do Ministério e que depois teve problema, né? Mas agora parece que eles estão retomando. Então o HR ele vai ter, se Deus quiser, uma radioterapia. Então isso vai ampliar a oferta de serviços para a nossa região. Nós temos também o desejo de ampliar a nossa clínica, né, oncológica, que atende aqui a nossa região. Nós estamos trabalhando um projeto em parceria com o Dracena e nós, de terça e quinta, vamos fazer o tratamento de pacientes lá em Dracena. Vai uma equipe médica daqui, levando os medicamentos, faz a administração lá dos medicamentos, né? Então, nós temos todo o desejo de crescer mais, né? Mas isso demanda o investimento da própria secretaria, né? O que se pode esperar do HR este ano e nos anos que virão?
O compromisso com a qualidade sempre, o compromisso de servir mais e melhor e com muito amor, né, de estar atento às necessidades da região, né, porque a saúde é dinâmica, as patologias, né, ou como se diz no termo técnico, né, o perfil nosológico vai se alterando e o hospital ele tem que ser flexível nesse aspecto. Então ele também tem que ir se adaptando, né? A nossa população, e isso é um fenômeno mundial, está cada vez mais envelhecida e vai envelhecer. O número de nascimentos é muito menor, né? Hoje nós temos ainda uma faixa etária de jovens muito grande, mas em breve a grande maioria da população, e na nossa região as tendências estatísticas já mostram isso, que nós teremos uma população cada vez mais envelhecida. Então o hospital ele vai ter que se adaptar, e ele já está se adaptando para atender a população idosa. Eu acho só importante dizer que, lembrar que o hospital regional, ele é um hospital estadual, com uma gestão privada, né, através de um contrato de gestão, e que o trabalho aqui é o trabalho de muitas pessoas, né? Não é só do Frei que está aqui, né? Nós temos toda uma equipe dentro desse hospital e toda uma associação, né? Junto, pensando e trabalhando para que esse hospital realmente cumpra o seu papel de atender bem, com qualidade, com humanização, para de fato aliviar o sofrimento do nosso povo.